bem-vindos a esta apresentação de mais um encontro sobre disciplina positiva que nós temos tido com as famílias dos nossos Little Bears. Então, na semana passada, nós conversamos sobre os objetivos equivocados das crianças. Quando elas estão se comportando mal, que é a forma coloquial que a gente fala, tendo um comportamento desafiador, o que na verdade elas estão querendo falar pra gente? Nós retomamos então essa imagem do iceberg, pois é um exercício constante que a gente faz de ver o comportamento da criança como um iceberg. Então, o mau comportamento, que na disciplina positiva não existe um mau comportamento, existe um comportamento desafiador. É essa pontinha do iceberg que a gente vê claramente. É a manifestação das motivações que é todo esse bloco ali para baixo de sentimentos e emoções. Então, é importante nós sempre termos isso em mente. Quando uma criança está se comportando de forma que nós adultos consideramos inadequada, ela está querendo nos falar alguma coisa de sentimento, seja ele medo, frio, fome, cansaço, seja ele algo mais emocional, como não estou me sentindo importante, não estou me sentindo pertencente a esse grupo ou essas pessoas que são minha família. Então, é bem importante nós fazermos esse exercício de olhar para a criança e não reagirmos da forma como nós estamos acostumados, que é entrarmos nessa vibração negativa da criança, colocarmos de castigo, falarmos de forma muito ríspida, é olharmos para a criança com um olhar de compaixão e tentar entender o que o meu filho, o que o meu aluno está tentando me falar e ele não está sabendo se expressar de forma mais adequada. Então, nós costumamos dizer na disciplina positiva que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Então, por exemplo, quando uma criança está se mal comportando no mercado, que nem na imagem aqui, é claro que a gente não vai deixar que a criança aja de qualquer forma e achar que é tudo aceitável. Não é. Mas, por exemplo, se a criança está fazendo birra porque ela queria uma bolacha, um chocolate que ela não pôde levar, como é que a gente vai se colocar no lugar da criança e tentar envolvê-la, por exemplo, aqui no processo de compras? Então, é esse o objetivo do encontro que nós tivemos semana passada, é tentar entender o que essa criança está querendo me dizer nas entrelinhas, o que ela está sentindo, e a partir daí, como é que eu vou encorajar ela a se sentir aceita, a se sentir encorajada, a ajudar, a participar. Então, a disciplina positiva fala sobre quatro motivações diferentes que são a origem de praticamente todos os comportamentos desafiadores que não sejam extremamente fisiológicos. Por esse motivo, nós falamos que esse quadro de objetivos equivocados, ele se aplica melhor para crianças a partir de 3 ou 4 anos. Até os 3 anos, as crianças ainda são muito instintivas, então, frequentemente, ela está se comportando de forma desafiadora, justamente porque ela está ou com a fralda molhada, ou porque ela está com fome, não sabe falar, não sabe manifestar. A partir dos 3 anos, ela já começa essas coisas básicas, fisiologicamente falando, ela já começa a manifestar que quer ir no banheiro, que a fralda está suja, que ela está com fome, que ela está com sede. Então, às vezes, esse quadro de objetivos ele não ajuda a compreender o comportamento de crianças tão novinhas. Embora eu, no Early Toddler, já consegui várias vezes identificar comportamentos desafiadores nos meus alunos bem novinhos, quando é muito evidente que não é uma motivação básica como fome. Então, ali na disputa, né, entre amiguinhos, por exemplo, quando eles, né, foram trocados, quando já lancharam, a gente sabe que provavelmente não é uma dessas coisas, provavelmente a gente já consegue usar esse quadro dos objetivos equivocados. Então, o primeiro objetivo que nós vamos falar aqui é da atenção indevida. Qual é o objetivo da criança quando ela está tentando chamar atenção de forma indevida? Ela quer manter os outros ocupados ou conseguir alguma vantagem especial.
Então, o que a gente fala aqui? Aqui retorna a questão dos neurônios espelho. Por que nesse 4 diz qual é o sentimento do adulto? Porque, em geral, a gente descobre o objetivo equivocado da criança se percebendo, justamente por causa dos neurônios espelho. Então, quando uma criança está se comportando de uma forma desafiadora, e eu estou me sentindo, nesse caso aqui, ó, aborrecido, irritado, preocupado ou culpado, é eu que estou refletindo na criança esse comportamento. Então, ela está sentindo que ela não está sendo importante ou pertencente, e ela está refletindo o meu humor, a minha vibração, a minha energia. E isso é mais uma forma da gente se conscientizar do que a gente está inconscientemente passando para as crianças. Então, a criança que quer atenção indevida é aquela criança, por exemplo, que na hora de tomar banho, ela pode sair correndo pela casa, pelada, tu já tirou a roupa, para entrar no banho e ela, naquele momento, começa a te aborrecer correndo pela casa. E aí, em geral, o que tu faz? Tu sente como adulto? Tu te sente irritada, aborrecida, preocupada, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Não tô sabendo criar esse filho, eu não sou uma boa mãe. Tu tá preocupada e tá te sentindo culpado. E aí a criança, inconscientemente, ela tá jogando com esse teu sentimento para chamar a atenção. Como é que o adulto tende a agir quando a criança se comporta dessa forma? Ele lembra, então ele fica, vem tomar banho, tá na hora do banho, e fica, sabe, martelando a mesma coisa para a criança fazer. Adulando, né, ficando na volta, meio, às vezes até sufocando a criança, e meu filhinho vem tomar banho, porque a gente tem que tomar banho, e fica na volta ali, quando na verdade o melhor talvez seja dar um tempo, fazendo coisas pela criança que ela mesma poderia fazer. Então, aí a gente entende claramente a atenção indevida, porque a criança está se comportando mal e tu começa a fazer as coisas por ela e aí ela atingiu o objetivo, ela chamou plenamente a tua atenção, porque agora tu, inclusive, está dando atenção para ela e ainda está fazendo por ela o que ela deveria estar fazendo. Por exemplo, juntando brinquedos. Claro que na hora de tomar banho, tu não vai tomar banho por ela. Mas aí entra outro exemplo, por exemplo, juntar brinquedos. E aí tu fica lembrando, junta o brinquedo, guarda o brinquedo, tá na hora de guardar o brinquedo. Aí tu, né, te sente culpado por não estar conseguindo, vai lá e junta o brinquedo pra criança. Aí foi vitória dupla. Porque ela chamou a atenção e conseguiu que tu fizesse por ela o que tu estava pedindo para ela fazer. O que acontece quando esse comportamento se repete? Então, o adulto está aborrecido, está irritado, fica lembrando a criança, fazendo coisas pela criança, a criança consegue realmente chamar atenção. O que acontece quando a gente faz isso com a criança? Ela até para um pouco. Então, tu fica lembrando, talvez naquele momento ela vá tomar banho. Mas depois ela retorna o mesmo comportamento ou outro comportamento irritante, porque ela entendeu que é assim que funciona o relacionamento de vocês. Eu chamo atenção de forma inapropriada, tu te irrita comigo, tu retroalimenta essa atenção que eu tô precisando e eu entendo que é assim que eu vou sempre conseguir minha atenção. Então, talvez naquele momento ela acabe, pela insistência, guardando os brinquedos, mas ela talvez repita esse comportamento ou outro para chamar atenção em outro momento. O que a criança está sentindo inconscientemente quando ela faz isso? Eu importo, só sou aceito quando estou sendo percebido ou conseguindo alguma vantagem especial. Só sou importante quando mantenho você ocupado comigo. Então, muitas vezes, pode ser uma disputa por atenção entre irmãos, ou pode ser a criança disputando a tua atenção porque tu está trabalhando e ela acha que tu não estás dando atenção o suficiente, e aí ela vê como é que eu vou chamar a atenção. E o que acontece aqui no dia a dia, na vida corrida das pessoas?
Os pais têm aquele momento em que eles dão atenção, que eles estão, né, brincando com a criança, e aí quando o adulto percebe, e é óbvio que a gente precisa tirar tempo para nós, para as nossas coisas, para nossa carreira, a gente não dá atenção para a criança, o que ela está percebendo? Ela vai lá e te chama atenção com um brinquedinho, por exemplo. Então, tu tá lá agora na quarentena de home office e a criança pega um brinquedinho e te mostra e tu não dá atenção para ela. Ai, que bonitinho, meu filho, vai lá brincar. Não dá atenção porque realmente não é o momento. E aí, o que ela faz? Ela pega aquele mesmo brinquedinho, por exemplo, começa a tirar pro alto, taca na televisão, começa a fazer barulho, e aí tu te vira, e aí o que aconteceu? A criança compreendeu que mostrar o brinquedinho para ti não é o suficiente para chamar a tua atenção, mas tacar o brinquedinho em objetos é o que vai chamar a tua atenção. Então, é aquela pedrinha jogada no momento certo que ativa no adulto esse sentimento de tá aborrecido, tá irritado, e aí, inconscientemente, a gente está falando para a criança: olha, faz isso de novo que tu consegue minha atenção. E aí a criança inconscientemente vai começar a entender que é assim que você se relaciona. Quais são as sugestões, então? Como é que a gente age para parar um comportamento que já entrou nesse ciclo, né? Redirecione envolvendo a criança em uma tarefa útil. Então ela quer atenção. Ela quer atenção e tu tá trabalhando aqui, ela vem e te mostra o brinquedinho. Dá uma tarefa. Pode ser uma tarefa com o brinquedinho. Meu filho, a mamãe agora tá trabalhando. Nós vamos fazer o seguinte: leva esse brinquedinho, esse boneco, e faz uma casinha bem grande para ele entrar lá para dentro. E aí, depois, quando a mamãe terminar de trabalhar, a mamãe vai contigo, vai brincar e vai olhar para tua casinha especial. Não vou dizer que vai sempre funcionar, isso é um exemplo. Às vezes a criança vai demandar atenção de outras formas, mas é uma forma de mostrar para a criança que ela vai ter a tua atenção quando tu tiveres pronto e ela estiver requisitando uma atenção positiva. Diga, eu amo você. Então aqui a criança, ela tá, olha, o que ela tá percebendo? Eu só sou aceito quando estou conseguindo alguma vantagem especial. Então aqui a gente está dizendo para ela, eu amo você. E, por exemplo, vou ficar com você mais tarde. Eu te amo e agora a mamãe está trabalhando e mais tarde nós vamos fazer tal coisa juntos. Então, seja o que é que a criança esteja, mãe, olha o videogame, por exemplo, crianças mais velhas, né? Ai, filho, eu te amo e eu acho que esse joguinho é bem legal, a gente pode jogar ele juntos, depois que a mamãe terminar aqui. Então, né, redireciona a criança, vai treinando para quando a gente for jogar juntos, tu tá muito bom e conseguir ganhar de mim. Então, a gente está envolvendo a criança de forma que ela não esteja, né, carente por atenção, que pode vir a ser uma atenção ruim. Planeje um tempo especial. Isso é muito importante. Em todos os objetivos equivocados, porque em geral o que a criança está querendo é ser percebida. Então, planejar um tempo especial e dizer para a criança, né? Pode botar aquele quadro de rotinas que a gente comentou nos primeiros, acho que foi no primeiro encontro que a gente falou sobre a importância de ter rotinas visíveis para que as crianças com comportamento, com a mente ainda muito concreta, consigam visualizar. Então é importante ter uma rotina, olha, antes a mamãe vai terminar de trabalhar e tá aqui, ó, na rotina na parede. Antes da gente, ou depois da gente jantar, eu vou brincar contigo e aí vai pensando no brinquedo especial, na brincadeira especial que nós vamos fazer juntos. Então planeje um tempo especial com a criança. Já deixa ela com esse gostinho de envolvê-la nesse momento que ela vai ter a tua atenção devida e não indevida. Estabeleça rotinas. Por quê? Porque aí é a rotina que manda na casa. Não é tu entrando numa disputa de tá na hora de guardar o brinquedo, tá na hora de tomar banho. Não, tá aqui, ó, tá aqui no quadro de rotinas. Agora é a hora de tomar banho. Isso, por incrível que pareça, faz toda a diferença. É um detalhe, mas faz toda a diferença. Promova reuniões de família ou de classe, no caso dos professores,
Reuniões de família é um assunto bem extenso da disciplina positiva, mas resumidamente, isso está em vermelho, inclusive, porque todos os objetivos equivocados das crianças vão ser prevenidos, digamos assim, quando a família tem as reuniões de família. São momentos, uma vez por semana, que é a rotina, e é importante não furar, não deixar de fazer por causa de outro compromisso, porque senão a gente está dando exemplo para a criança que não é tão importante, em que a família senta, conversa sobre o que está dando certo, o que tem que ajustar. Por exemplo, eu tô vendo que tem muito sapato, muita roupa tirada pela casa. Envolve a família toda na solução dos problemas e também planeja coisas legais. Não é só para consertar as coisas que estão erradas, para não dar essa conotação de reunião de família, que coisa só para ouvir sermão, também não é para dar sermão. É para apontar, olha, isso aqui não está dando certo, como é que nós vamos resolver? Foco na solução, não no problema. Toque sem palavras, então se a criança quer atenção, a gente, tá chamando atenção, vem cá meu filho, me dá um abraço, isso, agora vai brincar e mais tarde a gente vai brincar juntos, a mamãe volta para trabalhar. E combine sinais não verbais. Isso na quarentena, então, é muito importante. Tá trabalhando em casa? Meu filho, tô numa reunião aqui no Zoom. Se tu vieres falar comigo, a mamãe vai te combinar que ela vai fazer esse sinal, aí vocês inventem um sinal. Esse sinal quer dizer, agora a mamãe não pode, assim que a mamãe terminar, nós vamos conversar. Isso dá um conforto para a criança, para ela entender, estou sendo percebida, eu tenho uma atenção positiva, eu não preciso procurar algo muito barulhento, algo perigoso para chamar a tua atenção. O segundo objetivo equivocado, então, é o poder. Então, esse é aquela disputa de poder entre o adulto e a criança. Novamente, olhando para nós mesmos, como é que o adulto se sente? Ele, em geral, se sente provocado, desafiado, ameaçado ou derrotado. Então, é aquela pessoa que pensa assim: quem é essa criança para dizer o que ela vai fazer? Eu que sou adulto, eu que dou as ordens. Então é aquela pessoa que acha que só porque é adulto já se coloca num patamar acima e acha que a criança tem que fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Como a gente já conversou, a criança ela ainda não tem poder de decisão tão preciso quanto o adulto, mas ela já é um ser humaninho, a gente tem que se botar no lugar dela e compreender que ela tem sim necessidades e preferências, e é importante a gente respeitar isso. Então é aquela pessoa que realmente a criança está fazendo uma coisa errada e e é tudo inconsciente do adulto e da criança. E o adulto está pensando, olha, eu vou te mostrar aqui quem é que manda. Como é que o adulto tende a agir, então, quando ele percebe que a criança está se comportando dessa forma? Ele briga, então é aquela pessoa que põe de castigo e fala alto, ou cede. Quer saber? Faz desse jeito mesmo. E não é ceder em prol de paz, porque às vezes tu cede porque não é uma coisa tão importante, tu tá percebendo que não ceder tá piorando. Aqui tu tá cedendo, mas com aquela irritação, aquela provocação, aquele sentimento de, então faz como tu quer. Pensando, você não vai conseguir escapar dessa, eu vou te forçar. E querendo ser correto. Então, aquela pessoa que coloca na cabeça que, por exemplo, os blocos têm que ser em tal prateleira e não tal prateleira. A criança botou em qualquer lugar lá, botou os blocos na caixa e botou numa prateleira errada. E aí tu quer que a criança atinja a perfeição só para mostrar que tu disse para ela e porque tu disse para ela que é no lugar X, ela tem que botar no lugar X. E é isso, novamente, se a gente percebe que a criança está lutando com poder, de repente, já que ela guardou os blocos, naquele momento talvez seja melhor relevar e deixar os blocos guardados, talvez não da forma perfeita, do jeito que tá, e depois, que aquela energia, aquela vibração de intriga, de disputa tiver apaziguado, convida, olha, eu acho que não é bem assim que a gente tinha combinado, vamos fazer de novo? Então, muito importante a gente perceber até que ponto vale a pena naquele momento a gente estar na disputa. Como é que a criança tende a se comportar então
quando o adulto está se sentindo provocado, desafiado, e a criança entende que ela está disputando poder com o adulto. Ela intensifica o comportamento. Ela tem uma intransigência desafiadora. Então, aquela criança que já entendeu que para ela conseguir atenção, que ela precisa desafiar, ela precisa intensificar o mau comportamento. Acha que venceu quando os adultos são contrariados e tem esse poder passivo. Então, é aquela criança que está, né, ela de forma mais sutil, ela está mostrando para ti que ela tem o poder e não tu. E realmente, quando tu cai na armadilha dela, ela realmente tem o poder. Qual é a crença por trás? O que a criança está sentindo inconscientemente? O que ela entende? Só sou aceito quando sou o chefe e estou no controle. Ou provando que ninguém manda em mim. Você não pode mandar em mim. Então, novamente, trazendo aquela questão dos neurônios espelho, olha só, em geral são adultos que são controladores e que estão refletindo que ser controlador é a forma de se relacionar. Eu controlo a criança. E aí a criança entende que é assim que a gente se relaciona. Eu controlo. Eu controlo a mim e eu controlo a forma como os outros se relacionam comigo. Então, sugestões para agir. Aceite que você não pode forçá-la e peça ajuda. Então, quer dizer, aceita, não entra na disputa. Percebe que tu tá te sentindo com o teu poder de adulto ameaçado e não entra na disputa. Não lute, mas também não desista. Afaste-se do conflito e acalme-se. Então é aquilo, se a criança guardou mais ou menos os blocos e tal, por enquanto deixa assim. Se ela ainda não guardou nem mal guardado e tu tá te sentindo provocado, desafiado, não é o momento. Te afasta, se a criança não tiver com algum risco, né, de se machucar, deixa ela ali e te recompõe. Seja firme e gentil. Então, gentil, não entra nessa disputa de eu mando aqui, tu vai fazer do jeito que eu quero, porque isso não é respeitoso. Haja, não fale. Resolva o que vai fazer. Então, é assim, nesse caso dos brinquedos, por exemplo, tu não precisa colocar os brinquedos naquele momento. Pode esperar se acalmar. Agora, se é alguma coisa que tu precisa fazer agora, por exemplo, preciso que a criança entre no carro. Preciso que a criança coloque o uniforme, porque tá na hora e eu tenho compromisso do trabalho e não posso me atrasar. Age, não fala porque aí tu vai estar dando linha para essa disputa. Então, decide o que tu vai fazer, resolve o que vai fazer e aí fala para a criança: olha, mamãe realmente precisa se vestir e ir para o trabalho. E se daqui a 5 minutos tu não tiveres colocado a roupa sozinha, eu vou vir aqui e vou te ajudar sim a colocar. E aí vai ser do meu jeito. Então, tu vai. E aí, no momento, se tu te vestir, chegou e a criança não se vestiu, mas tu não pode vir com esse sentimento de briga. Olha, a mamãe te disse, vamos lá, vamos colocar. Deixe que as rotinas sejam um chefe. Isso é muito importante, principalmente aqui, porque né, tu tende a brigar, a colocar, a impor o teu jeito. No momento em que tá ali na rotina, a criança vai entender que não é tu tentando mandar nela e controlar ela o tempo todo. É a rotina que tá ali, a gente só segue a rotina. Desenvolva respeito mútuo. Isso é muito importante, porque se tu tá achando que a criança não tem nenhuma voz, quer dizer que tu não tá respeitando ela como um ser humano com sentimentos próprios. Ofereça escolhas limitadas. Então, a gente volta aqui nas velhas escolhas limitadas. Olha, então tá, como é que tu vai guardar os brinquedos? Tá na hora de guardar os brinquedos. Quer guardar o brinquedo ouvindo uma música? Ou quer guardar o brinquedo com um cronômetro? Ou no silêncio? Tu quer guardar os brinquedos sozinho ou tu quer guardar os brinquedos com a minha ajuda? Com a ajuda da criança, estabeleça limites razoáveis e poucos. Então, isso é, né, quando a criança já está com uns 3, 4 anos, que a gente já começa a conversar, vai estabelecendo limites razoáveis. Olha, nesse horário da manhã, a gente realmente precisa fazer as coisas, cumprir a rotina, cumprir o que está na parede, para nós não nos atrasarmos.
Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu posso te ajudar a se vestir, a escolher a roupa? Ajuda a criança, pergunta como é que tu pode ajudar ela, estabelece com ela essa forma, porque aí no momento em que a criança não fizer bem como foi acordado, tu vai lembrá-la. Olha, lembra que a gente lembrou isso? A gente combinou isso? Incentive. Então, não briga, incentiva isso, né? Ah, eu vou brigar, coloca os blocos dentro da caixa. Incentiva, trata isso como uma forma divertida, leveza. Então, olha, vamos botar primeiro todos os blocos vermelhos. Incentiva a criança a juntar os blocos, a guardar, de forma leve, não como uma obrigação, não como uma disputa de poder. Redirecione para usar o poder de forma positiva. Então, se aquilo, se está naquele conflito, não é algo que precisa ser resolvido agora, redireciona. Então, vamos tomar o ar lá fora? Vamos tomar água? Vamos dançar? Vamos dançar e depois... Isso a gente usa muito na escola, no early toddler, às vezes eles estão já agitados, não querem guardar os brinquedos. Faz uma pausa, coloca uma música para dançar. Na volta vai estar todo mundo mais feliz, mais leve. Ninguém vai estar disputando poder, porque acabou de sair de outra atividade legal. E eles guardam com muito mais facilidade. Então, aqui é realmente não entrar nesse embate e perceber o que a criança está tentando te dizer e encontrar formas leves e divertidas de resolver a situação. Olá pessoal, Miss Gisele aqui e eu vou continuar falando um pouco dos dois posteriores objetivos equivocados. Eu gostaria de retomar um pouco algo que nós falamos nas outras apresentações sobre a autopercepção, né? O quanto é importante é que a gente tenha essa reflexão, essa autoavaliação de olharmos para o que a gente está sentindo, que é o que vai nos ajudar a detectar o que a criança está querendo com o, entre aspas, né, o mau comportamento dela. Então, por exemplo, se a gente tende a se sentir retaliando, pensando, por exemplo, uma criança que não quer fazer o dever de casa, não quer fazer a atividade, ela fala, eu não quero fazer, eu não gosto de você, né? Então ela fala coisas que vão nos machucar. E aí como é que você se sente assim? Ai, poxa, como essa criança, né? Como ele pôde fazer isso comigo? Então, se você se sente assim, como se estivesse ajustando as contas, é porque a criança está ali num objetivo de vingança, né? Então, ela tenta magoar os outros. A gente pode ver aí no quadradinho de a criança tende a. Ela faz retaliação, magoa os outros, danifica a propriedade. Então, é uma criança que pode rasgar a atividade, pode, né, jogar, empurrar, não quer saber de fazer. E ela procura se vingar, porque nesse momento você tende a bater de frente com ela, né? Então o que você faz? Equivocadamente manda pro cantinho do pensamento, né? Que é outra parte equivocada da educação que a gente teve, né? Então, ali naquele cantinho do pensamento, ela não vai refletir sobre as ações erradas que ela tomou. Ela não vai estar lá pensando, ai, realmente eu agi errado, eu magoei meu pai, minha mãe, meu professor, eu tenho que mudar esse meu jeito. Não. Né? A criança ela vai estar lá pensando em alguma forma de como ela vai se vingar, de como ela vai responder, né, aquela atitude do adulto. Então, nesse cantinho, agrava o mesmo comportamento. Ou então ela escolhe outra arma, né? Qual vai ser o meu próximo passo? Tá, eu já empurrei a atividade, rasguei a atividade, agora o que eu posso fazer, né? Então, o adulto tende a se sentir magoado, decepcionado, descrente, ressentido. Então, da forma como a gente se sente, é o que a gente reflete para a criança. Isso é muito importante.
O que a criança realmente está querendo passar com esse comportamento, né? Então, a crença por trás do comportamento. Eu não acho que eu sou aceito, por isso eu vou magoar os outros como eu me sinto magoado. Ninguém gosta de mim, nem me ama. Então, quando a criança tem esse tipo de atitude, na verdade ela quer passar essas outras emoções, né, esses sentimentos. Ela não se sente pertencente ao meio, né? Ela não se sente inserida naquele ambiente. E aí, por último, no quadrado, nós temos as sugestões para agir. Então, qual é a atitude correta que a gente pode tomar, né, nesse momento? Quais são as estratégias que a gente pode ter quando uma criança está no objetivo da vingança? Então, a gente tem que lidar com os sentimentos feridos. Primeiro, a gente tem que parar, refletir. Então, naquele momento, daquela situação, conflito, a gente não pode tomar uma atitude que vá agravar a situação, né? E validar os sentimentos da criança. Sempre, sempre dando voz à criança, né? A gente tem que praticar a escuta. Então, seu comportamento me diz que você deve estar chateado. Podemos falar sobre isso, né? Se a criança estiver muito ainda, não estiver preparada no momento, dê um tempo e assim que ela estiver apta a conversar, pratique essa escuta, né? Evite a punição ou retaliação. Então, como a gente falou, o cantinho do pensamento nunca é uma boa opção. Não é nem opção, né? Nem boa. Então, pratique a escuta ativa e estimule os pontos fortes, né? Então, sempre encoraje essa criança através de exaltar os pontos fortes que ela tem, né? Então, se numa atividade, você sempre vai estar ali encorajando no que ela consegue fazer, né? Então, ver a parte boa da situação. E aí a gente vai passar para o próximo. Inadequação assumida para desistir e não ser perturbada. Aqui a gente pode destacar uma diferença da criança que precisa de atenção, da criança que está buscando atenção indevida, né? Da criança que está em uma inadequação assumida. A primeira, a criança que busca a atenção, ela vai dizer que ela não consegue fazer a tarefa porque ela quer a sua atenção. Ela sabe fazer, mas ela só se sente vista quando ela fala que não vai fazer, que não consegue fazer. A segunda criança, ela não quer fazer a tarefa, o dever de casa, porque ela realmente não se sente capaz, ela não tem confiança em si própria, né? Então, ela prefere que você se afaste, que você vá embora. E aí, como que o adulto tende a agir? O adulto desiste. Ah, então tá bom, não precisa fazer a atividade agora. Ele cede. Ou ele acaba ajudando além do necessário, né? Então, na hora de fazer a atividade, acaba fazendo pela criança. E o que a criança tende a fazer? Ela recua, ela é passiva e ela não tem perspectiva de melhora e fica sem resposta, né? Mas o que realmente ela pensa? O que realmente está por trás do comportamento dela? Qual é o sentimento dela? Não acredito que possa ser aceito. Por isso, vou convencer os outros a não esperar nada de mim. Então, é uma criança desencorajada, né? Ela está ali sem esperança. Sou incapaz e impotente. Não adianta tentar, porque não vou fazer a coisa certa. Qual é, então, a estratégia que a gente pode usar para reverter essa situação, numa inadequação assumida? As sugestões para agir. Mostre fé. Então, você tem que mostrar que você acredita, né, que essa criança consegue fazer essa atividade proposta. Dê pequenos passos. Primeiro, certifique-se de que a criança, de que a atividade realmente é para a idade dela e mostre que você acredita que ela vai realizá-la. Concentre-se nos pontos positivos. Então,
dê o foco ao que a criança já fez de certo, né? E sempre ali encorajando, não tenha pena, não desista, é muito importante, porque da primeira vez pode não dar certo, da segunda pode não dar certo, mas é ali aquele trabalho diário. Promova oportunidades de sucesso. Então, em pequenas atividades que você tem certeza que a criança vai realizar, promova oportunidades de sucesso. Então, você pode oferecer pequenas atividades que você tem certeza que a criança vai realizar, e após a realização da mesma, o sucesso, você encoraja, né? Ensine habilidades, mostre como, sempre modelando. Então, disponibilize algum tempo para essa criança, e aproveite o tempo ao lado dela, né? Baseie-se nos interesses dela. Então, você tem que separar atividades que a criança realmente vai se interessar por isso. E encoraje, encoraje, encoraje. E através dos êxitos, todo acerto que a criança tiver, ele tem que ser comemorado, por menor que seja. Então, sempre que ótimo, você conseguiu, é isso aí, muito bem. Então, palavras de positividade, né? Agora a Miss Juliana vai falar um pouquinho mais. Agradeço a atenção de vocês e até breve. Bom, eu espero que essas explicações ajudem vocês a compreender melhor os objetivos que levam os Little Bears de vocês a agir de forma inadequada às vezes. E eu gostaria de compartilhar que quando eu descobri essa tabela dos objetivos inadequados, quando eu comecei a me enxergar nessa tabela, ficou muito claro para mim o quanto realmente a nossa energia, a nossa forma de lidar com as crianças, os nossos sentimentos são reflexo nelas. E tanto é que tem crianças que agem de determinada forma com o pai e de outra forma completamente com a mãe. Então, tem crianças que às vezes têm o mesmo comportamento, por exemplo, de sair correndo, fugindo, porque não querem colaborar com alguma coisa, mas tu vai perceber ali na planilha que ela tá jogando com o sentimento da mãe. Por exemplo, uma mãe que sente que está disputando poder com a criança, e com o pai, que de repente não dá tanta atenção, a criança vai estar fazendo o mesmo comportamento, mas com outro objetivo. Então, é muito importante olhar a sutileza das entrelinhas para entender realmente o objetivo de cada criança. E tem criança que vai se comportar com um objetivo equivocado com o pai e com outro objetivo equivocado com a mãe. Então, isso elucida bem o reflexo que a criança é dos pais, das professoras, das pessoas adultas que passam mais tempo com elas. E outra observação importante de se fazer é que enquanto na parte de cima da tabela, cujos objetivos são a atenção indevida e o poder, a criança ainda tem uma boa autoestima, provavelmente, ela está ali vendo qual é o espaço dela, ela está procurando até que ponto ela consegue impor as vontades dela. Na segunda parte da tabela, da vingança e da inadequação assumida, a gente, em geral, é interessante já ligar um sinal de alerta, porque a autoestima dessa criança, ela provavelmente não está tão boa assim. Principalmente quando se trata de inadequação assumida. Quer dizer que a criança já chegou a um ponto em que ela sente que ela é frágil, que ela não consegue, ela já chegou num ponto de achar que ela pode desistir dela mesma. E por trás das entrelinhas, ela tá dizendo: esquece de mim, não sei fazer, mas né, não quero atenção, não quero nem ajuda. Muitas vezes o que ela está falando é: me resgata, me traz para a superfície, eu não estou sabendo fazer isso sozinha. É a criança que a gente mais precisa ter atenção e ligar o sinal de alerta se ela está se manifestando assim. Não é nada tão preocupante, talvez, né? Mas já é um indício de que aquela criança está com a autoestima dela precisando de uma massagem, tá certo? Então, obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.